Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Eu sou o professor Tiago Bicalho Ferreira e neste canal discutimos assuntos relacionados à educação, gestão, tecnologias e teologia. Veja bem, nós estamos numa sequência de aulas na disciplina de arquitetura de software e hoje falaremos neste vídeo a respeito da arquitetura em camadas. Utilizamos o material base para a confecção desse vídeo, é o livro Arquitetura de Software, cujo organizador é Giocondo Marino Galotti. Disponível para você, aluno do IFNMG Campus Teófilo Otoni, na biblioteca virtual. Fique comigo pelos próximos minutos para aprender um pouco a respeito da arquitetura em camadas. Bom, pessoal, agora nós vamos falar um pouco aí sobre a questão da arquitetura em camadas. E para isso eu vou recorrer a um exemplo genérico aqui, para que você possa compreender melhor a importância de se estudar essa arquitetura para o software, né? Imagine na vida cotidiana se todas as pessoas que você conhecesse tivessem a mesma função. Todos, por exemplo, e vamos pensar em termos aí que sejam úteis para a sociedade. Por exemplo, comer, vestir, são coisas necessárias, né? Então, existem pessoas hoje que trabalham na confecção de roupas, existem pessoas que trabalham no campo para a produção de alimentos, e assim vai se formando os serviços essenciais aí para a vida, ok? São necessidades. Se todo mundo trabalhasse na mesma coisa, ia ser aquele montão de gente, vamos produzir alimento. Aí depois aquele montão de gente, vamos produzir as roupas. E depois aquele montão de gente para fazer outra função. Mas não é assim, você sabe que isso é improdutivo, né? Então por isso que há essa divisão, né, das pessoas, no formato que as pessoas trabalham, para que seja de fato eficiente e produtivo. Ok? Então tem pessoas que vão trabalhar na produção de alimentos, tem pessoas que vão trabalhar na produção aí de medicamentos, outros vão trabalhar aí na confecção de roupas e por aí vai, formando serviços essenciais. Dessa forma também é a questão da arquitetura, né? Então é um exemplo genérico para que a gente possa pensar na arquitetura, né? Não só, né, para verificar e garantir uma produtividade, mas também para garantir uma evolução. Então você precisa ter em mente que separação e independência são conceitos essenciais para uma boa arquitetura. Separação e independência são conceitos essenciais para uma boa arquitetura. Aí, nesse sentido, fica muito mais prático para que os desenvolvedores atuem sobre partes, sem precisar refazer sempre o código como um todo. Ok? Então, pessoal, vamos lá, vamos entender essa questão aí da melhor forma possível. Ó, assim como o padrão MVC, que a gente estudou, aplica a divisão dos elementos na estrutura, o padrão de arquiteturas em camadas, ele preza também por essa independência e separação de um software. Então existe essa condição de prezar por separar, ok? Então quando nós estamos falando em arquitetura em camada, nós estamos falando que cada camada sujeita-se a recursos da camada que está logo abaixo. Então isso aí vai formar para a gente uma cadeia que se incrementa. Uma cadeia que vai se incrementando, ok? Bom, além das características desejáveis, portável, flexível, reutilizável, esse padrão, né, o padrão das arquiteturas em camadas, ele se destaca pela sua extensividade. Então o que eu quero dizer com isso? Que uma camada pode ser substituída sem alterar sua interface. E mesmo quando uma camada de interface muda, somente a camada paralela ela vai sofrer essas alterações. Diante disso, pessoal, nós vamos agora para entender
esse quadro dessa arquitetura em camadas. Vamos analisar aqui então esse quadro da arquiteturas em camadas aqui com os exemplos aí em desenhos para facilitar esse entendimento. Então estamos aqui o quadro, fonte original do Somerville, e nós temos aqui a referência do livro que a gente está utilizando na disciplina, beleza? Bom, arquitetura em camadas. Ela organiza o sistema em camadas com a funcionalidade relacionada, associada a cada uma delas. Uma camada fornece serviços à camada acima dela. Então observe que uma camada ela oferece serviços à camada acima dela. Assim, os níveis mais baixos de camadas representam os principais serviços suscetíveis de serem usados em todos os sistemas. Veja a figura 1.5. Vamos analisar essa figura 1.5 e depois a gente vai analisar essa figura 1.6 aqui para a gente tentar entender. Beleza? Depois a gente volta nesse quadro aqui. Vamos verificar a figura 1.5 aqui para que a gente possa compreender ela. Então aqui, ó, essa daqui é a figura que a gente está mencionando, a do lado esquerdo. Nós temos então aqui uma camada de interface de usuário, uma camada de gerenciamento de interface de usuário, autenticação e autorização, uma camada de lógica do negócio, principal / funcionalidade da aplicação de recursos do sistema, e uma camada de apoio do sistema, o sistema operacional, o banco de dados e coisas assim do tipo, né? Você pode perceber aí que existem 4 camadas aqui, ok? E a camada que está mais abaixo, ela é composta pelo software de apoio ao sistema operacional. E que normalmente ela vai incluir, então, o apoio dos dados, ok? A camada logo acima, que você percebe aqui, ela é a da aplicação. E consiste, pessoal, ela consiste em componentes que estão ligados diretamente à funcionalidade do programa. Então, dentro dessa camada, você vai ter componentes ligados diretamente à funcionalidade do programa. E também podemos dizer que ela vai ter componentes aí ligados, né, utilitários na realidade, ok? Componentes utilitários que são requeridos por outros elementos aí do aplicativo. Subindo então aqui para a próxima camada, encontramos o gerenciamento da interface do usuário e a autenticação e autorização dos serviços, ok? Então essa aqui ela vai ficar responsável por esse gerenciamento. E por fim aí nós temos essa camada da interface do usuário, né, que vai trazer todos esses recursos de interface, de visualização que o usuário vai ter acesso. Observe que está sendo subdividida, ok? E como nós mencionamos, nesse tipo de arquitetura, nesse padrão arquitetural, a ideia é que a comunicação ela aconteça com a camada mais abaixo. A interface do usuário vai comunicar diretamente com o gerenciamento de interface do usuário, autenticação e autorização, o gerenciamento de interface do usuário, autenticação e autorização conversa com a lógica de negócio, principal funcionalidade da aplicação dos recursos do sistema, e por aí vai. Beleza, pessoal? Né? Então, nós podemos dizer que, em geral, o padrão dessa arquitetura tem sempre essa lógica em camadas mais baixas, ligadas diretamente com o sistema operacional e banco de dados. Ok? Então nós temos aqui essas camadas mais baixas aqui, voltadas aí com as questões do sistema operacional, dos bancos de dados, das coisas mais embaixo aí mesmo, que faz essa comunicação, e as camadas mais acima, nós podemos dizer que elas vão se dedicar mais às funções que estão mais próximas do usuário. Beleza? Então, mais abaixo, ligadas ao sistema operacional e banco de dados, e mais acima, ligadas aí à comunicação com o usuário. Ok? Vamos voltar lá para o quadro então para a gente entender mais um pouco aqui. Vamos pegar esse exemplo aqui então, pessoal. Ó, um modelo em camadas de um sistema para compartilhar documentos com direitos autorais em bibliotecas diferentes, como mostra na figura 1.6. Nós vamos ver essa figura. Mas antes de entrarmos nesse exemplo, né, nessa descrição do padrão arquitetural aqui,
Vamos continuar a leitura desse quadro para a gente entender. Quando é usado a arquitetura em camada, professor? É usado na construção de novos recursos em cima de sistemas existentes. Quando o desenvolvimento está espalhado por várias equipes, com responsabilidade de cada equipe em uma camada de funcionalidade. Quando há um requisito de proteção multinível. Então aí nós temos aí quando que é usado. Vantagens. Desde que a interface seja mantida a interface, permite a substituição de camadas inteiras. Recursos redundantes, por exemplo, a autenticação, podem ser fornecidos em cada camada para aumentar a confiança do serviço. Ok? Então, recursos redundantes, por exemplo, a autenticação, podem ser fornecidos em cada camada para aumentar a confiança do sistema, beleza? Então, são vantagens aí dessa arquitetura em camadas. Desvantagens. Na prática, costuma ser difícil proporcionar uma clara separação entre as camadas. E uma de alto nível pode ter que interagir diretamente com camadas de baixo nível, em vez da imediatamente abaixo dela. O desempenho pode ser um problema por causa dos múltiplos níveis de interpretação de uma solicitação de serviço, uma vez que são processados em cada camada. Então nós temos essas desvantagens aí, né? Talvez a prática ela seja um pouco complicada, beleza? Vamos para o próximo aqui então, pessoal. Vamos analisar então esse exemplo aqui, que é um exemplo um pouco mais prático, que pode ser usado aí como base, né? Observe então que aqui nós temos um sistema de biblioteca compartilhada, ok? É a ideia da biblioteca compartilhada. Várias bibliotecas, né, que vão compartilhar esses recursos aí dentro do sistema, né? E aí nós vamos chamar essa biblioteca de libsys, ok? É o nome que foi dado aqui para o Somerville. Então nós temos essa arquitetura aqui dividida em 5 camadas, né? Então observe que nós temos aqui 5 camadas, que foi a subdivisão aí que é feita, né? Na camada mais baixa, nós temos aí a presença dos bancos de dados, né, de cada uma das bibliotecas, ok? E acima dela nós temos o índice, ok? Que vai organizar isso aí para dentro do sistema. Então é uma camada de índice. E aí você, na condição de estudante, pode perceber que agora, caso haja qualquer modificação aqui, qualquer modificação que haja em qualquer banco de dados aqui, você vai perceber que a única modificação que a gente vai ter que fazer vai ser nessa índice da biblioteca. Daqui para cima a gente não precisa ficar fazendo alteração. Por isso, a manutenção ela é mais facilitada. Beleza? Ela é facilitada. E aí você tem aqui, né, as outras camadas, busca distribuída, recuperação de documentação, gerente de direitos, contabilidade. Então está trabalhando com esses módulos aqui do sistema nessa camada, trabalhando com todo esse módulo aqui. Aqui você tem a camada aí que vai trabalhar com login, com os formulários de gerente de consulta, com gerente de impressão. E aqui você vai ter aí uma camada trabalhando, que é a interface do browser, né? É web. Beleza, pessoal? Eu espero que você tenha compreendido o que foi passado nessa aula aqui e até a próxima.